Olá pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Vamos continuar nossa leitura? Vamos ser abençoados, vamos ser alimentados pela palavra de Deus? Vamos lá? Vamos orar primeiro, né? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Tu é maravilhoso, tu é bondoso, tua palavra é maravilhosa. E é através dela que nós nos alimentamos. E pedimos que o teu Espírito nos esclareça e nos ajude em todas as coisas. Oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Atualize sua leitura, viu? Em nome de Jesus. Não esqueça. Deixe a leitura em dias. Passe para um amigo. Se você gostou, clica em gostou. Se você não gostou, clica no dislike. Não tem problema nenhum. O importante é que você participe, tá? E se inscreva. Mande para alguém, se inscreva no canal. Ative o sininho. Tá? Você pode aí ser abençoado com as novas postagens que nós vamos fazer, tá? Vamos lá, Marcos capítulo 7. Hoje é quinta-feira e nós estamos aí quase chegando ao final de semana e que Deus nos dê graça e nos ajude a cada dia mergulharmos mais na sua palavra. Ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos costumes que guardam, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus por qual razão os seus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras. Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Pois assim como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É lógico que Jesus chama eles de hipócritas porque eles não estavam preocupados com a tradição nem dos anciãos e nem com a saúde dos discípulos. Eles estavam querendo causar mesmo. É por isso que Jesus chama ele de hipócritas. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Por que é tradição? Tradição dos anciãos. Que tradição é essa? O que ela traz? O que ela acrescenta na vida? E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições de homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Porquanto Moisés afirmou: honra teu pai e a tua mãe, e mais, quem amaldiçoar a seu pai e a sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai e a sua mãe, os bens com as quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Falou, vocês são hipócritas. Porque a palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe. E honrar o pai é cuidar, é alimentar, é prover, é não deixar padecer necessidade. E vocês criaram uma tradição, uma lei chamada Corban, que vocês dizem que se você tem uma quantia, um valor ou uma ajuda, se você negar ao seu pai e disser que é Corban, que essa é uma oferta dedicada ao Senhor, vocês ficam desobrigados da lei de ajudar pai e mãe. Isso é uma perversidade grande, seus hipócritas. O que Jesus estava dizendo aqui era bem na ferida deles. Essa hipocrisia, né? E Jesus fala, e não somente esse, mas diversos assuntos vocês criaram, leis e tradições humanas, para relativizar a palavra de Deus, né?
Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouvi-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que faz ele impuro. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Que ele está dizendo, seus hipócritas, vocês estão preocupados com eles comendo com a mão suja? O que contamina o homem? Não é o que sai? Não é os intentos do coração? Não é as maquinações? Não é as provocações do coração que contamina o homem, aquilo que sai da sua boca e não aquilo que entra? Porque aquilo que entra vai para o ventre e é jogado fora mais tarde. Então, após haver deixado a multidão e entrando em casa, os discípulos lhe pediram uma explicação sobre aquela parábola. Ao que ele lhes declarou: ora, pois nem vós tendes entendido, nem vocês entenderam que parábola. Eu não falei parábola. Eu falei o que é real. Não conseguis compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim só passa pelo estômago, sendo digerido e depois expelido. Depois você defeca isso. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Todos. E disse mais: o que sai do homem é o que sai do ser humano é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior do homem, contaminam a pessoa humana e a torna impura. Não aquilo que ele come com a mão suja. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém soubesse, porém não foi possível manter a sua presença em segredo. Eu acho interessante isso. E Jesus era Deus. Estava tentando se esconder e não queria que ninguém soubesse, mas não foi possível. Não é interessante isso? Não foi possível. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com o espírito imundo, chegou a atirar-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus usa um provérbio popular da época e ela rebate isso com uma argumentação firme. Então ele lhe declarou: por causa da tua resposta, pode ir em paz, o demônio já saiu da tua filha. Como é que você está respondendo aos questionamentos de Deus, hein? Como é que você responderia diante disso? Minha filha, você é uma cachorrinha, deixa primeiro os filhos se alimentarem, não é para você. Como é que você responderia isso? A mulher deu uma resposta e Jesus disse: por causa da tua resposta, pode ir em paz, o demônio já saiu da tua filha. Ao retornar ela para casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sobre ele as mãos. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos na orelha dele e em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois levantou os olhos ao céu e com um profundo suspiro ordenou: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes, de novo Jesus, que não dissessem a ninguém
o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles divulgaram. Ora, o cara não falava, não ouvia, era só, se dissesse boa tarde, já ia ver o milagre, que ele ia responder. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida. Faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Em outras traduções, ele faz tudo bem, tudo bom e perfeito. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Que o Senhor Jesus Cristo que penetra, toca nos ouvidos daquele homem, cospe, põe a mão na língua dele. Que esse Jesus que se envolve com a gente, se envolve com a nossa vida, que penetra na nossa vida. Ele é presente. Saiba disso, ele é presente, ele se envolve conosco, ele não tem milindre, não, ele toca na gente mesmo. Que Deus te abençoe, gente, que Deus te abençoe. Amanhã é sexta, a gente se vê aqui, nesse mesmo horário. Deus abençoe.